Olá a todos, a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast, o Recrutador Digital. Hoje a gente está aqui com o Leonardo Berto, Branch Manager da Robert Half, para conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho para recrutadores, headhunters, enfim. A Robert Half é uma das maiores empresas na área de hunting do mundo, operação em todos os continentes. E antes da gente começar, né, Léo, fala um pouquinho aí, né, antes da gente entrar mesmo nas questões, conta um pouquinho da tua história, de como é que você começou nessa carreira de headhunter, né? Enfim, conta um pouco para a gente sobre você. Olá, Gabriel. Olá, deixo meu oi para todos que estão acompanhando, que vão acompanhar esse nosso bate-papo. Primeiro, agradecer pelo convite. Prazer estar aqui contigo. É sempre bom trocar experiências, falar um pouquinho de mercado, desenvolver um pouco do que a gente vive no dia a dia. Eu estou na Robert Half há 11 anos. Eu ingressei na carreira em 2010. Antes eu tive uma experiência técnica operacional dentro de uma empresa pública e tive experiência empreendendo, o que me levou, que me trouxe, me gerou bastante essa vontade, esse ímpeto de trabalhar com pessoas, trabalhar numa área mais próxima da área comercial. Ingressei na Robert Half em 2010 para fazer parte do time de recrutamento executivo para os negócios, para a divisão de finanças. Então, a gente atendia mercado financeiro, indústria, serviços, bancos, os fundos de investimento, segmentos de uma maneira geral. E aí, dali, a minha carreira acabou se desenvolvendo. Eu costumo dizer que eu tive nas horas certas, no momento certo, pude surfar uma onda boa de ter passado, transitado entre outras divisões. Comecei algumas divisões aqui no Brasil, passei por RH, por jurídico, recrutamento de analistas, mais recentemente engenharia e operações, e agora eu toco a nossa operação aqui no Grande ABC e Baixada Santista. Bacana, história legal, Léo. Acho que tem bastante ponto aí para a gente explorar. Mas eu acho que vamos começar de um ponto que acho que é sempre uma curiosidade, uma dúvida que muitas vezes, inclusive, aparece para a gente aqui nas mensagens, né? Como é que é o dia a dia, né? O que faz um headhunter? Acho que tem um certo mito, né? Uma áurea em volta da profissão. Como é que é isso na prática, no dia a dia? A figura do headhunter, Gabriel, é uma pessoa que ela é um grande intermediador de negócios. Ele intermedia a relação entre a empresa, o contratante, a área que tem uma necessidade e candidatos dentro do mercado. E aí você tem nessa relação diferentes modelos, diferentes profissionais com diferentes características, mas de uma maneira geral é um grande intermediador entre pessoas e oportunidades. O meu trabalho, ele basicamente é me conectar a profissionais qualificados, fazer essa seleção, essa preparação, entender qualificação técnica, entender qualificação comportamental, entender cultura, ambiente de negócio que o profissional está inserido e intermediar isso com os clientes, com as empresas, que por sua vez também têm as suas próprias características técnicas, comportamentais, seu ambiente, a sua cultura, modelo de operação. Então, o headhunter ele é um profissional que ele normalmente é acessado quando a empresa quer fazer uma contratação específica, seja ela de liderança ou não, está muito relacionado à mão de obra técnica, ou o que a gente fala mão de obra especializada ou altamente qualificada, mas hoje também o mercado se desenvolveu e você tem a figura do headhunter trabalhando em projetos específicos, ou quando você tem, que não deixa de ser um projeto, mas um volume muito grande de vagas, um projeto que demanda uma capilaridade ou um volume de pessoas muito grande para ele ser concluído. E aí isso é interessante porque quando você pensa na figura do headhunter para o recrutamento executivo ou para a mão de obra especializada, é simples você fazer essa conexão. É um conhecimento específico, uma pessoa para ir atrás desse conhecimento específico. Mas quando a gente fala de volume ou projetos temporários, por exemplo, as pessoas confundem que você pode pegar qualquer profissional, e não é bem assim.
é um desafio super complexo, porque você vai contratar em volume sem perder a Uhum. qualidade técnica, cultural e operacional daquele projeto. Então, eu acabo dizendo que ele é um grande intermediador de negócios, que é meu papel apoiar as empresas nessa demanda, apoiar as empresas na construção dos seus times, que evidentemente são as pessoas que vão entregar resultado, mas é meu papel ir atrás desses clientes também. Então, o Headhunter ele tem uma atuação bastante comercial de relacionamento, de desenvolvimento de negócios, né? Então, é um pouco do dia a dia. Meu dia a dia basicamente é relacionamento com pessoas. Ou eu estou entrevistando candidatos, potenciais candidatos, ou eu estou visitando potenciais clientes, desenvolvendo relação com executivos e tomadores de decisão. Legal. Eu acho que você falou aqui em duas questões que eu acho que são interessantes da gente explorar, né? A primeira, a questão das competências, né? Entendo que, obviamente, você tem diferentes cenários, diferentes contextos e as competências elas também variam, né? Mas se pudesse fazer ali um resumo das principais competências de um headhunter, né? E o segundo ponto, que acho que é algo que eu já tinha na tua essa percepção e a tua fala ela também traz isso de forma muito clara, que é a questão do relacionamento, né? Relacionar-se é fundamental. Quando a gente olha para um headhunter, para um processo conduzido por uma consultoria, por uma pessoa que tem essa atuação, a questão do tempo ela é muito crítica, né? Normalmente, você espera ali resultados num tempo relativamente curto, quando comparado, às vezes, a um recrutamento interno, né? Como é que é essa busca, de alguma forma, mais ativa por candidatos? Vocês fazem isso de uma forma sistematizada, já buscando alguns perfis que normalmente se demandam, ou de fato só começa a busca quando você tem a vaga? Bom, eu vou começar a resposta, Gabriel, falando das competências, porque depois, quando a gente falar do processo, do dia a dia, acho que fica um pouco mais evidente. É o que você, quando a gente fala da capacidade de relacionamento, você trouxe logo no começo, é muito difícil você dissociar relacionamento de comunicação. Então, já são as duas primeiras competências. O Headhunter ele precisa ter a capacidade de desenvolver relacionamentos, de criar relacionamentos, de alimentar esses relacionamentos, de cativar, né? Outro dia eu ouvi de um colega que o Headhunter, todo Headhunter devia ler O Pequeno Príncipe, né? Que é você é Uhum. responsável por aquilo que cativas, né? Então, Ótimo. essas duas características, elas são, eu diria que são pré-requisito de qualquer candidato, de qualquer profissional dentro do setor. E aí, dependendo do mercado que você opera, vão ter algumas características a mais ou diferente, mas de uma maneira geral, a gente precisa ser flexível, a gente precisa ser muito ágil e ter capacidade de passar por momentos difíceis. As pessoas estão falando muito em resiliência, antifragilidade, mas eu digo o discernimento, a cautela, é, a estabilidade junto com a flexibilidade, porque eu estou contratando ao mesmo tempo para uma empresa que cresce 30% ao mês, 100% ao ano, dobrando, triplicando de tamanho. Ao mesmo tempo, eu estou contratando para aquela empresa que, durante a pandemia, viu seus negócios reduzirem em 80%. Eu estou contratando para uma empresa que é super estruturada, uma gestão muito bem desenhada, processos, líder de mercado, e eu estou contratando para aquele empreendedor que ele só faz e faz, né? Ele não Uhum. entende o benefício de um balanço organizado, de uma estrutura de processos. Então, isso, por exemplo, é uma característica que na minha carreira eu tive a oportunidade de aprender na prática. Um dos meus primeiros clientes era uma empresa de grande porte, de origem familiar, e numa reunião falando sobre governança corporativa, eu falei para um dos donos, me expressei mal, na verdade, à época, né, que
aquilo não estava indo para um caminho legal, que aquilo lá estava errado, o caminho que a gente ia desenvolver o projeto. Aí ele pegou assim, ele colocou a caneta na mesa e falou: "Ô, Léo, quantas empresas de 5 bi você já fundou para você me falar que o que eu estou fazendo está errado?" Então, assim, esse é um baita exemplo de que eu queria aplicar um projeto que eu tinha acabado de entregar, eu queria pegar o template, o processo ali, tá aqui, ó, isso aqui que você precisa fazer. Então, essa característica foi em 2010, logo no início. Essa característica é uma característica que depois eu levei, falei, não, peraí. E quando eu olho para os meus times, meus pares, Hum, você vê que isso é frequente. Você precisa ter essa flexibilidade, resiliência, você precisa entender que as coisas são diferentes, mas você precisa ser ágil, como você falou. A demanda pelos processos, quando você vai isso acho que para qualquer segmento, não só o headhunter, quando você tem a oportunidade de desenvolver uma solução, seja qual for interna, e você opta por ir para um parceiro, para um prestador de serviços, alguém leva a entrega desse projeto para fora, a tua ansiedade ou o teu pedido de tempo de entrega ele vai ser menor. Você espera mais agilidade. Então, o headhunter tem que ter essa capacidade de conectar as coisas muito rápido, de entender muito rápido. É, e eu diria também um senso de, hoje, uma característica também que é bastante forte, é a questão da empatia, não só porque as organizações, as pessoas demandam, mas pela mesma razão que você precisa ser flexível e comunicativo, criar bons relacionamentos. São pessoas diferentes. Às vezes, em uma mesma organização, são dois gestores completamente diferentes e com dores diferentes. Né? O comercial está ali vendo muito sucesso, entregando, e a logística está tendo problema. O diretor de logística não consegue entregar, a demanda é muito alta. Então, assim, um tem um problema bom, quer mais gente para vender cada vez mais, o outro tem um problema não tão bom, porque essas vendas estão começando a gerar dor de cabeça porque não sai. Né? Então, não uhum. posso partir do princípio que é tudo igual. Então, dentro disso, os processos também eles não são conduzidos de maneira 100%, não segue exatamente o mesmo padrão. Você pode ir para uma estratégia de um recrutamento proativo, ou seja, eu vou mapear o mercado, eu vou atrás de um talento, e existem posições que, por definição, são posições que o recrutamento ele vai ser reativo. Então, é aquele recrutamento que você postou uma vaga, as pessoas se candidatam. É, em geral, o headhunter ele desenvolve um network, uma rede de relacionamentos que permite com que vagas que ele tem vagas, mercados, áreas que eles conhecem mais. Então, você que a gente conhece mais, então você consegue ser mais ágil. E tem posições que são extremamente específicas. Um gerente de fazenda, por exemplo, não é uma posição que você acha todo dia, é uma posição que, em geral, as pessoas não estão atualizadas com as suas redes sociais, então você vai para um recrutamento mais, eu digo, operacionalizado, né? Você vai pegar, buscar, pedir indicação, telefonar, mapear. Então, justamente por isso, por essas características, essas competências elas são tão relevantes. Todo projeto é único, e a metodologia, o padrão, ele existe em cada uma das organizações, cada uma das empresas, mas ele é muito customizável para determinado tipo de recrutamento e determinado tipo de cliente, né? Legal. Acho que tem esse ponto da customização, né, ou, enfim, do entendimento de um cenário, de um contexto, ele é muito importante. Quando você contou a história do, você ouviu ali do fundador, enfim, do CEO da empresa, quantas empresas você já fundou de 5 bi? Eu lembrei exatamente de uma conversa que eu tive também há muitos e muitos anos atrás, acho que deve ter, sei lá, pelo menos uns 15 anos, muito, uns 15 pelo menos, mas foi exatamente disso, né? Eu apresentando ali modelos, tal, um monte de coisa, e o CEO à época disse exatamente isso. Cara, eu ganho dinheiro assim há 35 anos. Você vai querer me ensinar exatamente agora como é que eu ganho dinheiro?
E isso é um choque, né? Porque às vezes a gente vem com um nível de certeza tão grande, né? Ou com essa pouca flexibilidade com relação, às vezes, a processos, a cultura, né? Acho que cultura é um ponto é, sempre relevante em processos seletivos, né? Quando você trabalha com diversas empresas, diversas vagas, enfim, e você não está internamente, né, na empresa, porque acho que já é um desafio a gente mapear a cultura estando internamente. Externo, então, um desafio ainda maior. Como é que vocês fazem isso no dia a dia? Como é que eu mapeio essa cultura para, de fato, ter uma evidência mínima, né? Porque, enfim, certeza, a gente não está falando de uma ciência matemática, né? As coisas são exatas, mas como é que a gente, num processo seletivo conduzido por um headhunter, consegue mapear a cultura organizacional de uma empresa e, enfim, conectar isso com os candidatos? Gabriel, imagina que não existe um ser a empresa, né? A empresa é um organismo vivo, ela, a cultura o teu ambiente, a tua cultura são as pessoas que fazem parte da organização. Uhum. Em geral, você você vê um padrão, um modelo, o que a empresa prega, o que ela entrega, como ela atende os seus clientes, como ela roda os seus processos internos, como que é feita a relação entre liderança e colaboradores, liderança entre si, liderança e board, como as decisões são tomadas, como os processos, de uma maneira geral, são construídos, a relação entre essa própria empresa, seus fornecedores e prestadores de serviços. Então, não, como você bem colocou, ela não é uma ciência exata, mas quando eu falo da capacidade de comunicação e da empatia, conta muito nesse momento, né? Você saber como perguntar e o que perguntar para as pessoas, entender, basicamente entender a lógica de tomada de decisão. Tem uma outra pessoa que trabalha comigo, gosto muito dessa frase dela. Ela fala que cultura é o que a gente fala todo dia, né? Que a gente fala o que a gente faz todo dia. Então, não é um grande segredo quando você se permite ouvir ou quando você se permite entender o que eu acho que, de uma maneira geral, pode ser complexo num processo seletivo. Já ouvi muito isso na minha carreira, não entendo a cultura desse ambiente, de executivos que não deram certo, profissionais que não tiveram aquele encaixe bacana com uma empresa. E normalmente você tem uma grande chance de ter um pontinho aí de não ter se permitido ouvir, né? Não ter se permitido. Deixa eu entender qual que é a lógica disso. É o que você falou, é o exemplo que eu contei, o exemplo que você contou. A gente vai muito pré-condicionado a criticar e não, isso aqui é do meu jeito, mas a gente esquece que todo aprendizado que a gente carrega é fruto de situações e decisões que a gente tomou de forma errada, né? Ou não adequada. Outra coisa que eu gosto muito de avaliar para entender a cultura dos ambientes é a própria história da empresa, né? Como ela Uhum. foi construída, como ela foi constituída, onde ela nasceu, é, a região onde ela se colocou, missão, valores, todos esses são pontos que, se você olhar de forma individualizada, eles não vão dizer muita coisa, né? Somos proativos. Muito bom. Eu também acho que eu sou proativo, mas numa empresa americana, proatividade significa Sim. uma coisa, numa empresa brasileira outra, numa empresa chinesa outra completamente oposta. E pode ser que em uma dessas três, proatividade não seja algo bem visto. Uhum. Então, é mais como um todo. Eu acho que eu gosto de entender cultura organizacional, seja de área, seja empresarial, que dentro de uma empresa você pode ter diversas outras culturas, né? Seguindo uma ideologia maior, e aí entra o perfil de gestão de cada líder, mas exatamente como é que funciona a tua cabeça? O que você pensa? Você como profissional, como é que você foi desenvolvido? Como essa ferramenta que eu estou contratando para uma determinada empresa, como que ela foi forjada, né? Como que ela foi
fundida e quantas machadadas ela tomou para ser mais ou menos afiada. Então, de novo, a capacidade de comunicação, saber perguntar e saber ouvir é um método-chave. Agora, em termos de metodologia, processo, aí também acho que cada empresa ela segue mais ou menos uma lógica. Existem empresas que trabalham de uma maneira, tentam trabalhar de uma maneira um pouco mais empírica, né, de tentar classificar determinados níveis de determinadas competências. Mas eu acho que no fundo são pessoas e eu gosto de começar pela liderança, que é sempre de cima para baixo que você vê essas grandes movimentações. Às vezes você tem um time Uhum. engajado por fazer alguma coisa diferente, mas se a liderança maior não compra a ideia ou não dá o espaço para essa ideia se desenvolver, ali você vê um exemplo de cultura, né? Essa ideia ela tem dificuldade de aflorar. Acho que é exatamente esse ponto, né? A cultura organizacional, ela é reflexo da liderança, né? É muito mais, né, como diz o seu colega aí, aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala, né? Por mais que você não tenha, às vezes, uma cultura escrita, né, algum documento que norteie, um EVP, enfim, essas coisas existem. Porque se você tem colaboradores, se você tem uma força de trabalho ali já atuando, essas pessoas têm a leitura da tua empresa, da tua organização. E, portanto, a cultura ela já está ali, né? Talvez só não tenha isso tão claro, mapeado, mas ela já existe. Acho que, no fundo, é sempre pessoas, né, que a gente está falando. E eu queria retomar uma fala tua alguns minutos atrás, quando você trazia, né, a questão de, poxa, a empresa, quando ela contrata, ou decide contratar, né, um headhunter, uma empresa, ela espera ali a agilidade, enfim. E acho que isso é um dos pontos, e talvez um óbvio, né? Mas quais outros critérios, quais outros motivos levam uma empresa a terceirizar uma vaga ou, enfim, uma operação, um projeto de recrutamento e seleção? Quais são os cenários que a gente pode ver isso acontecer, ou que ocorre com mais frequência na tua experiência? Olha, você tem então não é um serviço que você tem uma atuação, né? Você tem diversas, como você bem colocou, hipóteses, né? Então, a gente está falando de recrutamento executivo. Então, por que do recrutamento executivo? Que talvez seja uma das aplicações mais conhecidas no mercado, né? A figura do headhunter está muito associada ao recrutamento executivo, né? O executivo, como a gente está falando aqui, ele tem um papel fundamental na cultura, na estratégia, no desenvolvimento, a capacidade de gestão pela experiência. Então, foge um pouco, para explicar isso, imagina que no início da carreira a gente se preocupa muito qual faculdade que a gente vai fazer, qual marca que vai sair no nosso currículo ali para o primeiro estágio e realmente o mercado, de uma maneira geral, algumas ações vêm mudando isso, mas de uma maneira geral, ó, quanto melhor o símbolo ali, mais oportunidades aquela pessoa tem, porque são símbolos, são marcas, são vinculadas à qualidade, né? Mas à medida em que os anos vão passando, é um X, né? Aqui está a tua graduação, aqui está a sua experiência. À medida que esses anos vão passando, a tua experiência vai ganhando muito mais corpo e a tua formação técnica, de uma maneira geral, menos. Então, o recrutamento executivo ele é um recrutamento que ele tem que levar em consideração liderança, histórico, capacidade de gestão de processos de uma maneira geral, de gestão de negócios, capacidade de motivação, capacidade de leitura de cenários. Então, são várias características que você não avalia numa entrevista de 40 minutos, uma hora. Quanto maior, assim, quando você olha o corpo de executivo, você tem
um por empresa, por exemplo, um presidente por empresa, ou Uhum. dois, se for um grupo muito grande, né? Você tem um presidente, um chairman, você vai ter um diretor financeiro, um diretor comercial, um diretor de marketing. Então, por mais que possa parecer mais simples, você tem um por empresa, vou lá nos meus concorrentes, eu já sei quem que é um a um. A formação dessas pessoas é muito heterogênea. Não segue um caminho único, que você possa pegar um template, aplicar e falar, não, tá aqui, ó. Não, são cinco melhores. Então, é um processo de recrutamento que ele pode ser ágil, mas ele é complexo e demanda muitas horas. Em geral, as empresas não têm o tempo ou o conhecimento internalizado ou o braço para executar isso, ou até mesmo a visão imparcial para fazer esse trabalho. Pode ter Uhum. tudo isso, mas em geral acaba não tendo. Você precisa de uma opinião externa. Em geral, a empresa vive a dinâmica dela e o segmento dela. O headhunter ele vive o mercado como um todo. A consultoria está Uhum. olhando o mercado como um todo. Então, a pluralidade de ideias também acaba sendo bastante grande. Quando você olha a gestão, média gestão, até mesmo não recrutamento executivo, mas uma gerência mais sênior e níveis de coordenação, você tem um mix complexo em geral, que é gestão, né, análise comportamental e ação técnica. E aí, em geral, o segmento conta muito. Então, você pode ter o know-how dentro da sua casa, o conhecimento dentro da tua empresa, mas, por vezes, a abordagem direta de um concorrente ou de um fornecedor ou da cadeia de serviços também é algo um pouco mais complexo. E é um trâmite que está diretamente na operação, assim como o executivo, envolve muita informação confidencial que você tem que ter um cuidado muito grande de como vai ser tratado para não expor nenhuma das partes. Então, também entra aquela questão da imparcialidade, de saber desvincular as coisas e focar exatamente nas entregas, nas realizações, o que aquela pessoa pode ou não desenvolver. E aí você tem o recrutamento dos analistas, especialistas, assistentes ou mesmo nível de entrada, de estágio, trainee, mão de obra técnica, primeiro emprego, que aqui em geral está muito associado ou à falta de braço, então eu tenho muita vaga e eu não consigo preencher na velocidade que minha empresa cresce, e está Sim. muito ligada à formação de sucessão. Então, às vezes eu tenho um time lá com uma determinada área com 5, 6 analistas, mas eu não tenho, eu já não consegui desenvolver na velocidade que eu preciso para ter um potencial coordenador, ou eu formei um time que é algo que acontece bastante, muito técnico, muito forte na operação, deixei não priorizei competências ou características comportamentais que possam trazer esse profissional para um outro patamar. Então, o Headhunter ele acaba sendo acessado para ajudar a formar esses quadros de sucessão, ajudar a buscar o Uhum. talento na fonte. E como eu comentei, existem os processos que faltam braço de muito grande porte. Então, você vai começar uma área nova, uma empresa nova, é muita contratação num espaço muito curto de tempo. Então, por exemplo, segmento logístico vive muito isso. Você vai abrir um CD, pensando no e-commerce, a gente vivenciou muito essa situação durante a pandemia. Vários e-commerces se viram na situação de abrir um CD em um mês, 2 semanas. Como é Sim. que você contrata 100 pessoas, sendo que você tem ali 3 recrutadores? Você pode até botar para dentro, mas você tem aquela coisa do tipo, talvez eu não tenha conseguido no nível de detalhe que eu posso. E que aí é um tiro no pé, porque eu contrato errado, a performance fica à mercê da sorte. Então, você tem várias situações que não só recrutamento executivo que você pode olhar para a figura do headhunter. Legal. Acho que, Léo, você traz vários cenários, né? Acho que isso é importante porque é uma das questões que muitas vezes aparece, né, no dia a dia do profissional internamente, né, de um gestor, de um líder de recrutamento, e ele fica nessa dúvida, né, de quando eu faço interno, quando eu uso
quando eu faço externo, quando eu utilizo as duas estratégias, faço um recrutamento misto, né, digamos assim. Acabo utilizando as duas estratégias. Me permite um comentário, Gabriel, em cima do que você colocou Claro. agora? Perdão. É só porque é um ponto, você falou uma coisa que ela é muito interessante. O gestor, o executivo, ele não precisa ter a imagem do ou um ou outro. Você falou, Uhum. as duas estratégias, inclusive, numa das vezes que a gente teve oportunidade de interagir fora, era uma das coisas que a gente discutia. Você já tem ali um time funcionando. O bom é inimigo do ótimo. Você não precisa... a figura do headhunter, ela não é uma figura que você necessariamente está tirando o recrutamento e seleção da tua equipe ou tirando a gestão de talentos. Olha, isso aqui vocês não tocam, não? Não, muito pelo contrário. O papel de recursos humanos no sucesso de um processo de seleção é gigantesco, é fundamental. É meu primeiro parceiro, na verdade. Né? Então, vamos entrar junto. Recursos humanos está entrando ali com o trabalho que já foi feito ou que está sendo feito. Muitas vezes, meu papel é olhar onde não vai dar tempo. Então, peraí, você queria olhar para o seu mercado? Sou uma indústria de massas e biscoitos. Mas eu entendo que a pessoa que vem de alimentos in natura pode ter uma característica diferente. Eu não consigo parar. O mercado de massas e biscoitos é muito grande. Talvez eu precise de alguém olhando o mercado in natura ou simplesmente provocando com outras ideias, né? Então, você falou é muito relevante. Não é um ou outro, podem ser os dois, mas em geral eu vou muito, eu recomendo meus clientes irem muito por essa análise do tipo, você pode, no tempo que você precisa, questão o quanto é confidencial, o quanto você demanda de uma visão imparcial, ou quanto que você precisa ser provocado. É um exemplo que eu dou bastante grande. Às vezes você vê segmentos que eles atuam de maneira muito parecida, né? O varejo tem muito isso, né? Quando alguém inova, aquilo já vira uma coisa, pô, todo mundo precisa se adaptar àquela inovação, desenvolver sua própria solução, mas vai todo mundo pelo mesmo caminho, né? Um exemplo, quando surgiram os fundos FDIC, né? Quando se começou a antecipar recebível, todo mundo começou aí e tal. Eu tive um case de um caso de um varejista que tinha uma situação X, e durante a conversa com o CFO na época, questionei ele, mas espera aí, por que nós vamos trazer do varejo? Você tem uma situação que é comum aos outros varejistas. Não, eles estão vivenciando o mesmo problema. Vamos procurar quais outros segmentos podem te dar a solução desse problema. Isso é um pouco da função do Red Hunter. De novo, os times de recrutamento interno, eles são muito desenvolvidos e fazem muito bem tudo o que diz respeito à organização interna. Então, você tem que defender uma cultura, que formar uma cultura, que defender uma estrutura de gestão, de treinamento, de desenvolvimento. E, em geral, o recrutador interno ele está olhando a empresa inteira, né? Ele está olhando da recepção, do chão de fábrica, a presidência, em alguns casos se envolve no conselho. Quando você precisa ir para um aprofundamento técnico, como é que você vai cobrar de uma pessoa que está com 30 vagas abertas que ela faça um trabalho de mapeamento de mercado dos seus concorrentes, por exemplo, para um executivo de negócios, um executivo de vendas? Então, tem esse lado operacional também, e não só estratégico, que deve ser levado em consideração. Legal. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Muitas vezes, uma das discussões que eu sempre tenho com RH, né? De alguma forma, acho que a gente melhorou muito, mas ainda temos um longo caminho no RH para, de fato, construir um RH estratégico. A gente fala isso há uns 30 anos, pelo menos, mas, de fato, pouco se faz, né? Ou ainda poderia se fazer muito mais do que a gente está fazendo. De fato, contribuir com o negócio, entender, né? E, muitas vezes, optar por um headhunter ou por um parceiro externo para esse processo inclusive, muito mais barato do que fazer interno. Eu lembro de um caso, uma empresa que a gente ficou quase 7 meses para conseguir fechar uma vaga de tecnologia, quando convencemos a diretoria, falou, vamos
investir aqui numa empresa externa para fazer esse processo para a gente? Ah, mas vai custar? Vai ser muito mais barato do que os 7 meses que a gente passou sem ter essa pessoa, né? Porque muitas vezes a empresa vê esse custo, né? O quanto vai custar ter, mas nem sempre se vê o quanto custa não ter. E acho que esse é um ponto importante, inclusive, para trazer, né, para conseguir, enfim, fechar negócios e mostrar a relevância, o ROI daquela atividade, né? Quando você toca no ponto do RH estratégico, o tempo que eu tô no mercado, Gabriel, é, é impressionante o desenvolvimento da área de recursos humanos. Quando eu iniciei aqui, a gente não, ainda o recrutamento era pedir indicação, pedir Uhum. indicação e pedir indicação. Telefone, não tinha redes sociais, não tinha página de LinkedIn. Trabalhe conosco, a pessoa perdia mais tempo fazendo um cadastro numa página de uma empresa do que se ela fosse até a portaria e levasse o currículo dela, né? Então, e RH andou muito, acelerou muito nesse período. Agora, o fato, a questão que você traz, na minha visão, ela é uma questão que ela não diz respeito ao RH ser estratégico ou não, mas é o exemplo que eu falei da capilaridade e do trabalho operacional, porque é muito legal, assim, eu tive chance de conhecer gente que, sendo bem sincero, antes da minha carreira começar, não sei se eu teria chance de conhecer, me tornar amigo, muito menos trabalhar junto. Só que isso é fruto de um trabalho operacional de base muito forte. Passo horas do meu dia lendo currículos, procurando currículos, pesquisando, que quando você pensa numa estrutura de recursos humanos, por maior que ela seja, o meu trabalho é recrutamento, é prospectar clientes e recrutar pessoas. É isso, ponto. O trabalho de um RH interno é abrir a vaga, fechar a vaga, mas aí começa onboarding, treinamento, adaptação, feedback de primeiro mês, feedback de 30. Isso quando é só recrutamento, né? Porque, em geral, a grande Uhum. maioria ainda tem um time generalista. Então, a gente está falando de tudo isso, mas estou falando de remuneração, benefícios, folha, treinamento para o time comercial, festa de final de ano, kit de pré-pandemia, pós-pandemia, campanha da saúde, campanha de não sei o quê. Não dá, cara. Não, Uhum. não dá, e é o exemplo que eu te falei. Você vai falar de um diretor de tecnologia, você não entrevista esse cara em 40 minutos e não é um recrutamento por currículo. Você pegar, vou ler 30 currículos aqui, vou separar os 5 melhores. Não é isso. Não se você quiser fazer, não se você quiser fazer o teu processo com qualidade e não entregar a sorte, né? Porque, de novo, um executivo, um CIO, um diretor de TI, ou mesmo vale para um diretor industrial, CFO, CMO, qualquer CIS que você quiser usar, Uhum. não é mais o papel, é muito mais. Então, é até injusto você cobrar que o teu time de recursos humanos, seja ele uma área de talentos ou não, uma área só de recrutamento ou não, que tenha o mesmo desempenho de uma empresa ou de um profissional que é focado só naquilo. À medida em que você tem um volume de outras atividades que são tão estratégicas para a empresa quanto, por Uhum. exemplo, de remuneração. Se tiver uma pessoa fazendo um trabalho bacana, de remuneração e benefício, você pode até contratar, mas você não segura. Ou se não tem treinamento, hoje é só uma das características mais demandadas por qualquer profissional, é uma empresa que permanece investindo em treinamento para o seu autodesenvolvimento. Então, tem situações e situações. É como você falou, tem N situações em que o recrutamento pode ser mais barato e não precisa ficar 7 meses. Pega o exemplo de uma área financeira sobrecarregada, fazendo 3 horas extras por dia nos últimos 3 meses. Era muito mais Uhum. barato você ter um temporário ali para ajudar na semana do fechamento, né? Coisas do tipo. Mas aí entra o espaço de tempo para pensar e, naturalmente, o conhecimento da estrutura que você tem à disposição para saber se é um investimento que pode ser absorvido ou não, né?
Legal. Léo, pensando na carreira mesmo de um headhunter, né? Como é que, para alguém que, enfim, está nos ouvindo aí, queira entrar nesse mercado, como é que pode fazer uma transição de carreira? Quais são os movimentos possíveis? Ou se você tinha até falado, né, ali da formação, da graduação, para quem está nesse período, né, de formação ali da graduação, quais são os caminhos, né, mais óbvios ou por onde começar uma carreira de recrutamento? São três portas de entrada que eu considero as mais simples, Gabriel. Se você já é um profissional formado, né, já tem uma carreira, por exemplo, o modelo de operação nosso, por especialização. Tá? Então, como eu comentei com vocês lá atrás, eu comecei em finanças, que a minha experiência anterior tinha esse viés. Eu trabalhei na área administrativa de toda da diretoria jurídica de uma empresa pública. Eu cuidava de contratos, cuidava de fazer uma revisão administrativa de todos os cursos de pós-graduação, mestrado, orçamento de eventos. E antes eu tinha tido a chance de empreender também. Entrei na área financeira. Então, quem já tem um conhecimento, então, a pessoa trabalha na área de marketing, ela vai ter maior facilidade de começar a trabalhar recrutando para a área de marketing em empresas de recrutamento especializado. O profissional que quer fazer uma transição desde o início, então, o caso de quem está se formando, está no meio da graduação, procurar as áreas de entrada de recursos humanos, de recrutamento, procurar as empresas que trabalham com recrutamento de uma maneira geral, já no início é uma alternativa também. Existem empresas que oferecem oportunidade de primeiro emprego, primeiro estágio, uma oportunidade muito rica são os trabalhos temporários, projetos temporários de recrutamento, que normalmente estão associados a picos de demanda. Então, por exemplo, final de ano você tem um volume muito grande de oportunidades de recrutadores temporários, períodos que movimentam o calendário do varejo de uma maneira geral, né? Então, assim, final de ano, Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Páscoa, são períodos em que você o varejo, por exemplo, tem essa necessidade de contratar em larga escala, e aí é consultoria, é recrutamento interno, onde você tiver oportunidade. E eu ficaria atento à área comercial também, né? Como eu falei, a figura do headhunter ela é 360 de uma maneira geral. Eu faço recrutamento, mas eu preciso ter um bom desenvolvimento comercial, porque eu prospecto e eu faço a manutenção, o atendimento dessas contas. Então, uma boa porta de entrada também é a área comercial. Então, basicamente, você recrutar para a área que você tem experiência, ingressar direto numa área de recrutamento e seleção e aos poucos ir preparando, buscando a entrada numa consultoria para trabalhar como headhunter, ou o movimento de entrar através do comercial e aos poucos entrando também na área de operações. É uma carreira que ela é muito rica em portas de entrada, tem muita oportunidade, mas tem características muito bem definidas do que é buscado na figura do headhunter, né? Legal. Eu tenho percebido nos últimos anos surgimento de alguns marketplaces de recrutamento, né? Basicamente plataformas que conectam empresas com as suas vagas, né? A recrutadores, a profissionais autônomos, digamos assim, né? Algumas plataformas têm ali os seus treinamentos, selos de qualificação, de certificação desses profissionais, mas são basicamente profissionais autônomos, né? Basicamente o que o Uber fez, né? Ele nada mais é do que uma plataforma que conecta demanda e oferta. Nos últimos anos tenho visto isso surgir no RH, não só no Brasil, como plataformas aí em outros países, Europa, Estados Unidos, enfim. Qual é a avaliação que você faz do potencial desse modelo? Você acha que isso é algo que também veio para ficar e pode mudar a nossa forma de recrutar? Vai ser mais uma? Isso é mais um modismo? Como é que você avalia esse movimento desses marketplaces?
Olha, o mercado ele é muito dinâmico. O mercado de trabalho, o mercado corporativo, ele tem a economia de uma maneira geral hoje é muito dinâmica e tem espaço para todo mundo que puder oferecer um serviço de qualidade técnica assegurada e uma experiência de cliente de prestação de serviços apurada. Então, Uhum, você tem diversas empresas com diversas atuações diferentes, né? Você tem as consultorias de recrutamento especializado, você tem as agências de recrutamento e seleção, você tem as consultorias que focam só em recrutamento executivo, você tem as consultorias que focam só em posições de entrada, você tem as consultorias que olham full services, vamos chamar assim, você tem as empresas que focam só em tecnologia, você tem as boutiques, então assim, é uma gama de opções, porque o mercado demanda diferentes serviços e diferentes operações. É, agora, o fato é que, independente do canal ou de como essas empresas vão estar estruturadas, eu vejo que a maior preocupação das empresas e do mercado como um todo é com a qualidade. Então, por N razões que eu citei, por que uma empresa vai para um recrutamento massivo ou para um recrutamento executivo ou vai trabalhar um projeto com um número X de vagas ou uma vaga específica, as empresas elas sempre vão ter esse olhar para o meu produto final, qual que é a entrega final. Você compra um carro 0.0 e você espera um determinado tipo de performance, uma relação custo-benefício. Se você vai para um SUV é outro, para um carro importado é outro, e não tem certo ou errado, tem mercado para todo mundo. A questão, eu acho que ela está mais relacionada a qual vai ser a relação custo-benefício e qualidade de processo de atendimento. Então, ao longo dos últimos anos, a gente viu bastante inovação no mercado de recrutamento e seleção, mas no mercado de RH de uma maneira geral. uhum. O mercado se expande, as possibilidades se expandem. Então, eu vejo espaço para todo mundo que estiver disposto a trabalhar duro e fazer um bom um bom serviço, um bom atendimento, né? Legal. E acho que, pegando essa linha, né, das oportunidades, é, olhando, né, acho que é muito difícil a gente olhar para um universo muito maior aí do que 3, 5 anos em alguns mercados, enfim, mas a grande maioria dos mercados a gente olha aí 2, 3 anos e já com um bom nível de incerteza, né? Mas se você tivesse que olhar para esse futuro, imaginar qual é o futuro do mercado de recrutamento, onde estarão as oportunidades nesse prazo aí de 2, 3 anos. A gente tem visto uma demanda muito forte na área de tecnologia, mas, né, você falou ali de gerente de fazenda, tem vagas, tem mercados muito técnicos, muito específicos, né? Às vezes nem são de conhecimento tão amplo, tão comum, né? A gente fica muitas vezes no comercial, marketing, financeiro, enfim, áreas já de alguma forma bem consolidadas, jurídico e tal. Mas mesmo dentro dessas áreas especializadas, você tem surgido inovações, tem surgido novas oportunidades nos últimos anos. Então, na tua avaliação, para onde está indo esse mercado? Quais são as oportunidades? Qual é o futuro do mercado de recrutamento? Pergunta, pergunta de US$ 1 milhão aí, né? Mas já deu boas dicas, Gabriel. É inegável que o mercado da tecnologia hoje ele é um mercado que a gente fala um mercado de candidatos, ele não é um mercado de vagas. É muito mais difícil encontrar profissionais qualificados para a área de tecnologia do que você sair prospectando vagas, procurando, preciso de cliente. Todo mundo está contratando alguém de tecnologia. A agenda de transformação digital ela é muito evidente para o público de uma maneira geral quando você pensa no varejo, quando você pensa nas FANGs, né? Google, Facebook, Apple. Aqui é evidente, mas mesmo a Fazenda, por exemplo,
ela passa hoje por uma digitalização. O mercado, de uma maneira geral, quando a gente fala em transformação digital, significa que em alguma parte da tua cadeia produtiva ou de processos, existe alguma ferramenta sendo implementada, automatizando, robotizando, tornando mais eficiente alguma coisa, e isso passa por TI. Seja um piloto de drone, por exemplo, que é uma carreira do futuro, é uma das posições que eu mais trabalhei no ano de 2020, e começamos da mesma maneira em 2021, formando pilotos de drone para a agricultura de precisão, seja o desenvolvedor, posição mais demandada do mercado de tecnologia. E é difícil você fechar um mercado, porque, por exemplo, para cada 5 vagas, não tem um número, mas é só uma força de expressão, mas para cada vaga de especialista que você abre, as pessoas estão migrando, buscando especialização, o mercado de tecnologia tem isso muito forte, está abrindo também uma vaga de generalista. Foram muitas as pessoas, estão sendo muitos os profissionais de helpdesk, atendimento, infra, sistemas, migrando as suas carreiras para atuar no desenvolvimento pela carência de mão de obra. E o que faz? Você tem menos generalistas, sobe a, a, o custo, né? Você tem mais demanda. Então, você tem muito generalista, muita oportunidade para quem é generalista. Isso você pode olhar nos mercados como um todo. Né? Então, no momento em que você tem uma demanda, você falou do mercado jurídico, o mercado de pandemia, por exemplo, pré-pandemia, queda brusca de receita e mercados desafiadores de uma maneira geral, cresce muito olhar para o tributarista, pela capacidade, pelo tipo de projeto que ele pode desenvolver. Então, normalmente já surge como uma carreira quente, mas na outra ponta, você tem muita oportunidade para recuperação judicial. Então, se a empresa está, se é um mercado ruim, você pode não aparecer oportunidades numa determinada função, mas vai aparecer na outra. Então, o mercado ele é muito cíclico, ele é muito interligado. Uma ponta está subindo, a outra está sofrendo, uma carreira cresce muito, a outra aparentemente está deixando de existir, não é bem assim. Aumenta a demanda porque formam menos pessoas. Então, outro exemplo bem relevante, dentro da carreira fiscal, tributária, mas do dia a dia, ali ligado na contabilidade, a própria contabilidade, cada vez mais difícil você contratar. E aí entram também as questões técnicas de modernidade, de globalização. Então, por exemplo, é muito difícil você achar um profissional qualificado com um bom domínio de inglês. E você tem hoje não só as multinacionais subsidiárias operando no Brasil, que demandam esse conhecimento, mas você tem as próprias empresas locais fazendo negócio num mercado cada vez mais globalizado. Então, isso faz com que a demanda de profissionais qualificados seja muito grande. Então, você falar carreiras quentes ou um mercado que vai ser mais demandado, sem dúvida nenhuma, o mercado de tecnologia e toda e qualquer empresa que esteja ligada a esse ecossistema num processo de transformação. Mas a agenda das empresas, por mais tradicionais que sejam, ela está passando por essas transições, essas transformações também. Então, você vai ter muita oportunidade. As áreas de atendimento ou experiência do cliente, atendimento ao cliente, área financeira contábil, área comercial é sempre demandada, com crise ou sem crise, o profissional qualificado sempre vai ter espaço. À medida em que, também um ponto que é legal de avaliar, é que o Brasil é um país ainda tem um potencial de crescimento absurdo. Nosso mercado é muito menor do que ele realmente pode ser. Então, se a gente pensar num mercado crescendo 2, 3% ao ano, é justo você pensar numa geração de empregos que siga mais ou menos o mesmo ritmo. Então, oportunidades elas vão existir. Eu sou uma pessoa otimista com o Brasil. A gente costuma falar no mercado financeiro, eu sou totalmente comprado em Brasil. Acho que a gente ainda vai passar por muita coisa positiva aqui, ainda vai ter oportunidade de crescer, evoluir muito. E quando a gente olha nos emergentes, de uma maneira geral, o olhar para o Brasil é sempre um olhar com mais carinho, né? E a gente tem um mercado aqui que é fantástico, com crise sem crise, ele evolui, explode, que é o agronegócio, que faz a gente voltar à tecnologia também, porque mesmo com toda a demanda, o Brasil é um país que você ainda tem muito espaço para a mão de obra se desenvolver,
e se tornar uma mão de obra cara. Então, assim, tem muito espaço, muita oportunidade ainda. A gente só precisa estar antenado e continuar se desenvolvendo, estudando, atendendo as necessidades do que o mercado vem trazendo, né? Então, sou bastante otimista. Acho que é um mercado dos próximos 5 anos com muita oportunidade em todos os níveis. Ótimo. Não, concordo. Acho que tem, de fato, o mercado brasileiro, o Brasil tem um mercado interno consumidor muito forte, né? Muito diferente de países de economias até mais consolidadas, mais estruturadas do que a nossa, mas que altamente dependentes de mercado externo, enfim. E a gente tem aqui uma força interna muito grande. Acho que o agro, sem dúvida nenhuma, é uma fortaleza, né, do Brasil nesse sentido. Tem desenvolvido muito, tem observado também algumas startups, inclusive, desenvolvendo trabalhos bem interessantes aí na área de agro. E para, pelo menos aí a minha última pergunta, para a gente caminhar aí para o finalmente, acho que a gente fala hoje muito de propósito, né, de oportunidade, de crescimento, desenvolvimento, carreira, enfim, mas existe um componente, né, em toda a carreira que ele é chave, mas as pessoas aparentemente têm menos importância. Na prática, eu vejo que isso é mais discurso do que realidade, né? A questão da remuneração, o salário é sempre um componente importante em qualquer carreira, né? Como é a remuneração de um headhunter, né? Ela é, enfim, aí se puder trazer alguns valores também para as pessoas entenderem quais são as possibilidades de ganho e falar. Imagino que você tem aqui componentes de remuneração fixa, variável, ganhos por projetos, enfim. Acho que esse é um componente importante também para quem está nos ouvindo e está pensando, né, em iniciar ou fazer uma transição de carreira para a área de recrutamento, headhunters, enfim, e precisa ter uma noção um pouco mais precisa aí, né, do que pode vir a ser esse total compensation, essa remuneração total aqui do colaborador. É uma carreira, Gabriel, que ela, assim como qualquer outra, ela segue muito o perfil do modelo de negócio, o perfil dos mercados em que as empresas atuam, as entregas, que tipo de projeto. Então, você não tem uma uniformidade, né? Então, é difícil você falar, por exemplo, você pega um analista sênior, vai ganhar de 5 a 7 mil reais, por exemplo. É um pouco difícil porque a relação e as regras de carreira elas são bem diferentes. Em geral, as consultorias elas trabalham com uma remuneração fixa base e você tem o seu comissionamento ou participação nos lucros ou uma remuneração variável relacionada aos projetos, à conclusão dos projetos que são executados. E essa régua também varia bastante, se é uma posição de recrutamento, se é uma empresa com recrutamento focado em executivos ou recrutamento por projetos ou terceirização de áreas de recrutamento, mas que seguem o perfil de consultorias de uma maneira geral, consultorias de negócio de uma maneira geral. Você tem o fixo, tem o variável, tem uma boa estrutura. Em geral, as estruturas de benefícios são muito sólidas, muito boas. Quando você vai para a carreira do recrutador, normalmente ele vai seguir o padrão de cargos e salários da empresa que ele está. Então, mais ou menos o padrão da área de recursos humanos. Agora, o que é interessante avaliar é que a carreira do headhunter ela tem esse aspecto da remuneração variável. Então, daí também vem um pouco da característica do apetite comercial que a pessoa precisa ter, porque, em geral, quem vem de vendas está bastante acostumado a trabalhar com metas, com prazos, então é uma carreira diferente, né? Pode ter a possibilidade de ganhos bem interessantes se uma pessoa consegue entregar com qualidade de forma consistente.
Mas o mais interessante é que, em geral, é uma carreira que ela pode te oferecer uma carreira Y, ou seja, com crescimento acentuado, com um crescimento bastante ágil, como outras consultorias, uma Big Four, uma consultoria de estratégia, mas ela também tem a oportunidade da carreira, eu não, vamos chamar de carreira de especialista. Então, não segue o padrão, né? O padrão das carreiras hoje, você vê uma preocupação muito grande, eu tenho que ser analista júnior, depois pleno, depois sênior, depois coordenador, depois Uhum. gerente, com sorte, quem sabe um dia talvez eu vou ser um diretor, para quem sabe ser o escolhido para ser um presidente. A carreira do headhunter, em geral, não. É um bom vinho, né? Quanto mais tempo, quanto mais experiência, maior qualidade, maior assertividade, conhece os atalhos, tem mais penetração no mercado, melhores relacionamentos. Então, não necessariamente eu preciso seguir o caminho de querer ser um gerente, um diretor. Eu posso ter a carreira do especialista e ser muito bem reconhecido e recompensado por isso. Então, eu acho que é mais relevante a estrutura de carreira do que propriamente dita os ganhos. Eu costumo falar isso para todos os meus parceiros, clientes, candidatos, Uhum. qualquer que seja a tua área de atuação, se você fizer com qualidade o teu trabalho, estiver alinhado com as principais demandas do mercado, idioma, tecnologia, as características comportamentais, com um bom atendimento, relacionamento, seja com clientes, pares, subordinados, é questão de tempo dos seus ganhos serem maximizados, né? Agora, não posso esperar que o que eu fazia em 2010 seja fazer a mesma coisa em 2021 e achar que eu vou estar ganhando 3, 5, 10, 8 vezes mais, né? Então, vídeo exemplo da tecnologia. Você tem gente crescendo muito rápido, né? Porque estão atualizados, estão buscando os conhecimentos e estão fazendo a coisa acontecer com uma velocidade muito grande, que não que de novo não necessariamente significa que o gerente generalista não tenha mais espaço, muito pelo contrário. Se ele é bom, se ele está atualizado, está buscando o espaço que está se abrindo, ele tem seus ganhos maximizados. Então, a carreira do Red Hunter segue mais ou menos a mesma lógica, né? Não, legal. Eu acho que, no final, a remuneração ela tem a ver com a tua capacidade de entregar valor, né? Ela é fruto dessa entrega de valor. Então, de fato, quanto maior a qualidade, maior a entrega de valor que eu faço, maior tende a ser a remuneração. Tá? E, novamente, acho que é isso que você colocou muito bem, né? Primeiro, a experiência. Acho que a gente ganha primeiro a experiência, acho que isso ainda mais, né, em mercados muito aquecidos ou com pessoas muito jovens, às vezes se perde um pouco dessa percepção de que a remuneração ela tem a ver com o teu acúmulo de experiências bem-sucedidas, né, com aquilo que você de fato conseguiu contribuir em implantar, enfim, trazer de resultado para a tua área, para a organização como um todo. Léo, poxa, foi um prazer aí, obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite aqui para bater um papo, conversar, né, explicar um pouquinho sobre a tua atuação, sobre esse mercado tão dinâmico que é o mercado de recrutamento e de hunting. E, enfim, fica à vontade para você deixar aí uma mensagem final, se quiser deixar também algum meio aí para as pessoas te encontrarem nas redes sociais, alguma forma de contato, fica à vontade, espaço é teu. Eu agradeço o convite. Como eu comentei no início, Gabriel, conta sempre comigo, portas sempre abertas. Eu acho que lá no início eu comentei que eu tive a oportunidade de conhecer tanta coisa, vivenciar tanta coisa nessa carreira, na empresa que eu escolhi estar, e eu realmente vejo como uma oportunidade muito grande de devolver um pouco dessa experiência, porque contar um pouco de como como a gente faz, o que a gente está olhando, porque isso serve para engrandecer não só o mercado, mas principalmente o profissional que está no momento de buscar uma movimentação ou até mesmo uma requalificação, uma recolocação.
entender como funciona o processo é fundamental para você encontrar o sucesso nessa jornada. Então, o exemplo que a gente estava conversando, muito bacana, e essa é uma pergunta que pouca gente faz, que você fez, de como é que se mede a cultura da empresa, assim, de uma maneira bem objetiva? E eu diria que é o mesmo processo, modela isso que a gente conversou aqui e aplica no momento que você estiver buscando uma nova oportunidade, a quem estiver acompanhando a gente no processo de recolocação, né? Entende as Uhum. pessoas, como fazem, o que fazem, e não simplesmente chegar numa entrevista e falar assim, nos últimos 10 anos eu fiz isso, 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 ponto, acabou. Conversa, troca, um pouco do que a gente falou mesmo. Então, me explica exatamente como é que vocês fazem. Deixa eu entender aqui isso que eu fiz, conversa com que a gente está discutindo aqui. Então, para mim é muito rico e eu aprendo muito. Toda vez que a gente senta para conversar, você é um cara com uma experiência gigantesca, é sempre muito engrandecedor, é sempre muito enriquecedor. Então, sempre muito aberto e feliz pelo convite, sempre que for preciso e possível, estar à sua disposição. Quem quiser, tem meu perfil aberto no LinkedIn, onde é legal acompanhar um pouco do dia a dia. Eu divulgo bastante sobre o que a gente está desenvolvendo de projetos naquele momento, um pouco de tendência, um pouco das nossas pesquisas, dos estudos de mercado. Meu Instagram está aberto também para quem quiser seguir, Léo H. Berto. Então, vou dar o like, eu estou seguindo a página, estou acompanhando, então também fica fácil de encontrar pela página e é isso, à disposição que eu puder contribuir, sempre às ordens. Poxa, legal, Léo. Obrigado mesmo. Valeu por compartilhar aí com a gente. Certeza que vão ter outros bate-papos também super enriquecedor aí a gente conversar. Espero que num futuro breve, próximo, a gente possa fazer isso presencialmente, né? Voltar a se encontrar aí. Sucesso, obrigado mais uma vez. E para você que nos ouviu até agora, nosso muito obrigado, valeu por enfim, ouvir, assistir, se estiver vendo no YouTube. A semana que vem a gente volta com mais um recrutador digital. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, deixe seu feedback, isso é importante para a gente evoluir, fazer programas cada vez mais alinhados às expectativas de vocês. Tá bom? Um abraço, valeu, até a próxima semana. Obrigado.